Glórias sejam dadas ao Senhor. Mensagem de Sebastião Ramos, ex-testemunha de Jeová. Quem poderia imaginar que a intolerância religiosa viesse algum dia interferir no ambiente de trabalho? Pois é, mas por incrível que pareça, o TRT do Mato Grosso foi acionado a julgar uma ação de reparação por danos morais contra uma empresa que não chegou a contratar uma trabalhadora devido ela ser desassociada de sua religião. E essa religião é a Sociedade Torre de Vigia. Veja como ocorreu o caso. Uma senhora saiu em busca de um emprego. Chegando a uma agência de recursos humanos, candidatou-se a um cargo de gerente de loja. Ao se apresentar à diretora executiva para a entrevista, foi aprovada para exercer a função, porém, não foi logo admitida, porque teria que pedir demissão de outro emprego em razão da nova proposta, mesmo perdendo alguns direitos trabalhistas e ter que pagar o aviso prévio. Tudo bem. Tudo tranquilo, no dia seguinte, retornou à empresa para desempenhar sua nova função de gerente da loja. Infelizmente, o inesperado estava por vir, pelo fato de que a nova contratada não saber que sua patroa era testemunha de Jeová. E ela era mais uma no universo dos desassociados. A aprovada, a contratada, a quem seria a nova gerente de loja, estava no rol dos desassociados da Sociedade Torre de Vigia. Poderia se perguntar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ora, prezado leitor, se os desassociados não podem ser cumprimentados com um simples oi, para não gerar uma má influência, imagine conviver no ambiente de trabalho com seu próprio patrão, ou seja, uma empregada desassociada da Sociedade Torre de Vigia, convivendo com o patrão que é testemunho de Jeová. No primeiro dia de trabalho, o sonho daquela mulher seria desfeito, pois no momento em que ela foi guardar os seus pertences no armário, encontrou com uma conhecida da congregação religiosa Torre de Vigia, a qual pertencera. Foi chamada à presença da diretora para se explicar quanto à sua posição religiosa e confessar o motivo pelo qual foi desassociada, que foi por ter tido um filho fora do casamento. A diretora, ao tomar conhecimento, disse que não podia conviver com a pessoa que tinha sido desassociada por tal comportamento. Quer dizer que os que não mais acreditam na proposta da religião pedem desassociação e recebem o mesmo tratamento persecutório? Abaixo a intolerância religiosa. A decisão da primeira turma do TRT de Mato Grosso deu provimento parcial ao recurso da trabalhadora, que recorreu ao tribunal inconformada com a decisão da juíza Eliane Xavier de Alcântara, em atuação na 9ª Vara do Trabalho de Cuiabá, que não reconhecera o direito à indenização. E que
deixaram de contratar a trabalhadora porque não demonstrara ter qualificação necessária para o cargo. O relator do recurso, desembargador Edson Bueno, assentou que das provas dos autos, principalmente dos testemunhos e do boletim de ocorrência, feito pela autora da polícia, vislumbrou a ocorrência de ato discriminatório, certo? Causador de dano moral contra a trabalhadora. O abalo emocional causado pela negativa do emprego, motivada por situação religiosa, enseja a indenização, por estarem presentes os requisitos necessários: a ação dolosa, o nexo causal e o dano. Avaliando a intensidade do dano e a posição social e econômica das partes, entre outros critérios, o relator entendeu como razoável uma indenização no valor de R$5.000. A turma, por unanimidade, acompanhou o voto do relator. Processo 00861 0018 2010 5 23 0009. Extraído de Portal Nacional do Direito do Trabalho, de 8 de abril de 2011. O advogado da paciente parabenizou pela luta desenvolvida contra a discriminação que vem sendo realizada no Ceará, que muito já contribui para corrigir, e muito já contribuiu para corrigir esse comportamento dos professantes da Igreja Testemunhas de Jeová. Ainda relata que não tinha ideia desse comportamento medieval e que não poderia ser concebido nos dias de hoje, mas infelizmente vem ocorrendo. Do Ceará saiu a Lei Maria da Penha. Foi o primeiro a abolir a escravidão. Lutamos contra esta outra injustiça. Somos os primeiros a denunciar a desassociação. E as lutas de nossa gente continuam sendo escritas bravamente. O governo federal já discute no Congresso Nacional o PNDH, o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, no sentido de que se promova campanhas de divulgação sobre a diversidade religiosa para disseminar uma cultura de paz entre as pessoas e as religiões. Muito positiva esta iniciativa. Aplausos ao governo brasileiro por tomar uma medida de tão grande relevância. Quem escreve aqui é o ex-testemunho de Jeová, Sebastião Ramos. Que sofreu discriminação dos seus pais e da sua própria família. Vivendo em pleno século XXI, é lamentável ocuparmos páginas de jornais para narrarmos intolerância religiosa, principalmente de tamanha proporção. Isso indica que ainda teremos que percorrer um caminho longo. Às vezes, quando alguém se sente prejudicado por algum tipo de preconceito, ao invés de denunciar, prefere o silêncio. Precisamos provocar o Estado e suas instituições, como o Ministério Público, o guardião da lei. Não está podendo pagar um advogado? Se você não está podendo pagar um advogado, por que não procurar a Defensoria Pública? O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Martin Luther King. Com efeito, continua Sebastião Ramos, o silêncio não é a melhor saída. Não aceite a discriminação, seja de cunho social, seja de cunho racial, cultural, moral, religioso, etc. Quanto à indenização da Daniele, em termos financeiros, até pode parecer ínfima, no entanto, em sentido político, é muito valiosa. E mais, para que sirva de alerta para todas as testemunhas de Jeová. Vale lembrar
que o Brasil ainda é um país laico, não tem religião oficial. Portanto, nossos direitos estão inseridos na Constituição Federal e para se apropriar deles é preciso buscá-los, como fez esta mulher guerreira. Então vocês viram aí esse depoimento, esse testemunho, esse caso, esse evento está na internet, em que uma senhora, pelo simples fato de ter sido da religião do Testemunho de Jeová, de ter sido expulsa, foi rejeitada por uma empresa onde ela já estava trabalhando, mas descobriram que ela cometera um pecado. Parece até necessário nós dizermos que a sociedade toda de vigia não perdoa, ela não tem o perdão, não existe perdão. Essa mulher pode ter cometido os mais horríveis pecados da vida, pode ter matado uma pessoa, cometido adultério, não importa. Se ela se arrependeu, se confia em Deus e se colocou diante do justo juiz, o verdadeiro juiz que é o nosso Senhor, ela foi perdoada. Jeová diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Mas a sociedade toda de vigia se lembra assim, guarda, conserva, coloca o pecado lá no freezer, no congelador, e nunca mais aquela pessoa vai ter vez na vida. E começa então a perseguição por todos os canais possíveis e imagináveis, onde eles podem influir, onde eles têm influência. Não pode cumprimentar, não pode conversar com a pessoa. E aqui, os empresários de Jeová não podem dar emprego. Isso é discriminação religiosa. O valor estimado aqui com indenização é insignificante. Como diz aqui o autor, o que vale é o protesto. O que vale é o dever de consciência demonstrado. O que vale é a ousadia. Não importa se foi desassociado, se foi tido como apóstata, isso não significa coisa nenhuma. O que é importante é estarmos com Deus. Mesmo que a pessoa saia do grupo, mas não quer dizer que abandonou a fé em Jeová. E se continua firme na fé em Jeová, se arrependeu dos seus pecados, realmente a palavra de Deus diz que receberá o perdão. Mas muitos acreditam que estão no canal, aquele canal que tem comunicação direta com Jeová, o único canal verdadeiro da terra, e fora desse canal não pode haver salvação. Isso é uma lavagem cerebral que colocam na mente dos seus seguidores. E tudo que vem lá de cima, escrito por meia dúzia de homens que constituem que formam o corpo governante, acreditam, mesmo que esteja contra a Bíblia Sagrada, mesmo que esteja contra o que está escrito na tradução do Novo Mundo, a versão da Bíblia usada por eles mesmos. Eles acreditam piamente, porque são os ungidos de Deus. E acreditaram até quando disseram que o mundo ia se acabar em 1914. Depois, não, vamos mudar a data para 1918, não, agora 1920, 1925, 1975, há 200 anos que profetizam mentiras. E há muitos e muitos anos que vem causando danos morais terríveis às pessoas. Nós temos recebido relatos aí, agora mesmo um relato de uma
uma senhora que aos 12 anos resolveu parar os seus estudos. E foi terrível para a sua vida parar os seus estudos. Porque o Armagedon estava próximo. E todos aqueles que não fazem parte do canal direto com Jeová, quando vier essa grande guerra, o juízo final, se não faz parte desse grupo, será dizimado. O Armagedon iria ocorrer em 1914. E marcaram tantas e tantas datas. Pois bem, essa jovem, depois de um certo tempo, sem estudar e sem esperança, e reconhecendo que estava num barco errado, num barco furado, que estava dando água, que era um engano, ela resolveu sair. Mas a sua mãe, que continuou no grupo do engano, rejeitou. Ela saiu de casa. Hoje, ela se arrepende de não ter continuado os seus estudos. Ganha uma miséria no seu emprego e se lamenta muito. E me escreveu a respeito desse assunto. Eu estou aguardando um relato mais detalhado da sua vida para nós fazermos a divulgação. Então, eu digo para essa senhora que tenha fé em Deus, não perca a sua posição de crente em Jeová. Porque Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entregue a Ele o seu fardo. Continue dando o seu testemunho. Mostre a sua cara. Escreva. Faça o que pede a sua consciência. Não fique preocupada com a indiferença dos seus pais, dos seus ex-companheiros. Fique-se firme-se na verdade. E a verdade é Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fique com essa verdade em nome do Senhor Jesus.